os africanos estão perdendo a nacionalidade jogando por seleções europeias. Então, é a maneira de dominação, né? Se você é bom no que você faz, eu deixo você ser europeu. Você não é africano. É a maneira de destruir totalmente a África, né, da sua própria cultura. Brain drain é o que eles fazem com brain drain também para cérebros universitários. Só que é um brain drain vindo com passaporte e recognição. Recognição, né? Porque agora você não é mais africano, você é europeu. Tá, eu discordo. Pode falar. Eu discordo porque você sempre vai usar o exemplo da seleção francesa. Seleção francesa... Vamos lá, vamos pegar aqui... Quem é francês na seleção francesa? Vou pegar aqui, ó. France 2022 World Cup. Vou ler aqui, tá? Vamos lá. Alphonse Areolar. De onde ele é? Não é branco. Não é branco. Deixa eu ver aqui, vou botar... Hã? Ele é argelino? Areolar, argelino? Não sei. Acho que o único branco é Steve o Olivier. Mandanda. Mandanda. Africano. Cara, é mais fácil falar Hugo quem não é Lloris. quem não Esse é. é branco, francês. Konaté, africano. Preto. Dissassi, Preto. Varane. É misturado, é Preto. misturado. Mulato, né? Theo Hernandes. Branco. É latino, é latino. Latino. Mas Mas ele é branco. Pô, mas... Pô, mas o Loris também é espanhol. O Hernandes também é espanhol, é. Vamos Tem colocar, sim, o atacante, vamos colocar o atacante. Theo Hernandes Não. e Lucas Hernandes ali na B. Salibá, preto. Jules Koundé, preto. Upamecano, preto. Benjamin Pavard, branco. Ele é francês. Ele e o Griezmann... Nem o Griezmann eu acho que É alemão. Rabiot, branco. Preto, branco. Chamini, não. Gendouzi, árabe. Fofana, preto. Camavinga, preto. Coman, preto. Giroud, branco. Mbappé, preto. Thuram, preto. Griezmann, branco. Dembélé, preto. Colomani, preto. Falamos 7 nomes brancos, então tem 19 negros na seleção francesa. Se tiver um que nasceu fora da França, já é muito. Não. Tudo é francês, todo mundo ali nasceu na França. Então, cara, pra mim, o seu argumento vai por água abaixo. Mas por que ele prefere jogar pela França e não pela seleção nacional que os pais dele vieram? Porque ele nasceu na França, Tucano. E por que ele se considera francês e não... Vamos lá, vou ver aqui. Dissassi nasceu em Gonesse, na França. Koundé nasceu em Paris, na França. Cara, vou clicar nome por nome aqui. Mas, Ryan, vamos lá, calma, Varane. nesse ponto, Ryan. Nasceu em Lille, na França. Vou ver qual é a heritage dele. Não diz de onde ele é. Mas o Varane não é 100% branco, não é Claramente possível. misturado. Ele é mulato. Martinica É latino, e branco. é latino. Martinica é preto escravo, tipo Haiti. Então ele é preto e branco. Cara, beleza. Não é que a França foi buscar lá no futebol africano um cara muito bom e naturalizou ele. Não aconteceu isso. Mas então, Ryan, não é esse o ponto. Vamos pegar aqui, por exemplo, os marroquinos que moram na Espanha. Todos eles se consideram marroquinos. Certo. Mesmo sendo de segunda geração. Alguns nasceram no Marrocos, foram lá com 2 anos, outros cresceram lá. Mas todos eles se consideram marroquinos. Quando o Marrocos ganha da Espanha na Copa do Mundo, eles celebram nas ruas. Certo. E eles ficam putos quando o Lamal, por exemplo, ou todos os árabes que decidem, que são de segunda geração, decidem jogar pela Europa, eles ficam putos, se sentem traídos. Igual a gente ficou vaiando o Diego Costa. E o Thiago, por exemplo, Alcântara. Mas nunca vaiamos o Thiago. A gente que nunca- vaiou o Diego Costa. Mas por que a gente se sente traído? Porque ele fala, putz, cara, eu tô aqui sofrendo, eu sou considerado marroquino mesmo, com passaporte espanhol, mesmo tendo nascido aqui, mesmo falando espanhol melhor do que eu falo berebé, eu sou considerado marroquino. Agora, esse cara, pra ele ter um pouquinho mais de status social, ele foi lá e jogou pela seleção espanhola mesmo, ele na infância dele não sendo considerado espanhol. Essa é a questão, essa é a dominação cultural. O que ele falou lá que os angolanos, os africanos não jogam pelas seleções nacionais e abandonam o seu status social o seu status nacional pra jogar pela Europa. E o cara que faz isso, esse processo de europeização, imagina que agora eu quero ser aceito pelos espanhóis como espanhol. Vou falar, cara, a minha família paterna, eu sou 1/8 espanhol, vocês tinham que me aceitar, eu tô falando espanhol aqui, eu moro aqui, eu tenho um passaporte aqui, olha o que eu faço pro país de vocês, eu nunca vou ser aceito. E esse processo de europeização que a gente tem, que a gente, no caso, né, eu e os atletas que eu poderia ter tido, não tem. É um processo que eu vou ser cada vez menos maltratado, mas nunca vou ser aceito. Então esse processo é um processo de submissão onde eu nunca vou chegar a ser tão aceito quanto o autóctone, Tá. mas pelo menos eu não sou tão maltratado quanto o cara que acabou de chegar e é fudido. Então eu, em vez de tentar lutar por ser aceito por quem eu sou, eu tô lutando por pelo menos não me bate por ser quem eu sou. Essa é a dominação cultural. Eu acho que você levou muito pra lá. Pode ser. Pra mim cara, o maluco nasceu na França. Assim como o cara da categoria de base, ele não tem cara de playboy branco brasileiro. Ele tem a pele mais escura, ele tem uma cara mais favelada, uma cara de Cauã. Mas sempre foi assim. É isso aí, sempre. Desde, pelo menos há 30 anos, a base da seleção francesa é assim. São sempre 10 cara negro e um cara branco. Mas por que os africanos ficam putos que ele vai lá e joga pela França em vez de falar que bacana? Cara, não sei se fica puto, sabe por quê? Por exemplo, Pierre-Emerick Aubameyang. Aubameyang jogou base pela França, ou pela Itália. Fez base em algum país grande.
Continua no Gabão. E ele é do Gabão. Cara, você pega a seleção camaronesa da última Copa. Era tipo 20 caras nascidos na França. Agora eu vou te explicar esse fenômeno te recomendando um livro chamado Soccernomics que eu li no ano de 2010, 2011. Eu tava na faculdade ainda. Dos melhores livros que eu já li na minha vida e isso meio que moldou o meu conteúdo durante a minha carreira inteira. Porque é um livro que mistura estatística, história, geopolítica, economia, sociologia, psicologia e futebol. E um dos capítulos do livro tenta explicar por que ele refuta a tese de que o cara que cresceu pobre, ele vira jogador. Tipo, quanto mais pobre você é, mais chance você vai ter de jogador, porque tua família vai colocar todas as fichas em você não tem outra opção. Não é isso daí? No Brasil, esse é o mainstream, né? E o cara que é playboy, ele não mexe com futebol porque, pô, ele tem escola, tem curso de inglês. A família prefere não arriscar nisso aí. Não arriscar nisso daí. A tese, se eu não me engano, é Stefanski e Simon Cooper. A tese é famílias pobres em países ricos. Porque se a tese fosse aquela original, a África ia dominar tudo. E ele fala, e ele nomeia grandes jogadores africanos da história e puxa a biografia do cara e vê que aos 10 anos de idade, aos 8 anos de idade, o cara morava na França. Mesmo tendo nascido na Costa do Marfim, mesmo tendo nascido em Camarões. E qual é o diferencial? Dieta e acesso à medicina. E hoje em dia é informação, né? Porque o futebol tá muito mais tático, muito mais... Se o cara não aprende a ser tático com 15 anos, não aprende com 18, 20. Então, mas isso aí era 2010. Ainda tinha o talento e ali o preparo físico. Então, a tese é que jogadores como Drogba, Eto'o, eles, tem o biotipo de africano que corre mais, tem mais resistência e tal. Só que eles colocaram a cabeça sobre a multidão, por quê? Porque eles cresceram com a dieta de primeiro mundo, cresceram com a medicina de primeiro mundo e cresceram com os treinamentos... Essa foi a parte mais importante, know-how. De primeiro mundo e, por exemplo, você tá jogando numa liga de base em Angola. Pra você jogar com bons jogadores, outro país é longe pra caramba e as estradas na África são bem ruins, né? Tipo, entre um país e outro é uma bem fodido. Conexão de voos é ruim. Conexão de voos é ruim e tal. A tese do cara é que na Europa, o cara tá na França, ele dirige 2 horas e vai jogar contra uma equipe alemã, entendeu? Então, o exchange de informações, você falou aí de know-how, ele é mais avançado. Então, se você parar a pensar, os grandes jogadores africanos, no fundo, eles não são 100% africanos. Ou eles nasceram na França, ou eles cresceram na Europa. Eu, quando falei isso, foi mais no sentido de muitos desses jogadores, a impressão que passa é que eles não têm o orgulho de ser africano. Por isso é que eu penso que... Você dá um exemplo, Camavinga e Rafael Leão, você acha que eles não têm orgulho de ser africano? Por exemplo, Angola jogou agora no CAN. Isso não é uma boa fonte, não sei se eles assistem. O irmão do Camavinga, que eu vejo, ele tem lá a bandeira da Angola no perfil, mas Angola jogou agora o CAN, eu não vi o Camavinga, tipo, o Rafael Leão. O Rafael Leão eu vejo que ele dança, tem algumas danças angolanas que ele posta, música. Kuduro? Sim, amigos angolanos. O Rafael Leão é muito amigo de muita gente em Angola, mas eu acho que se a África, por exemplo, tivesse melhor, assim, numa visão estrutural do mundo, se calhar os negros seriam mais do tipo, o meu pai nasceu em África, eu sou africano, vou jogar pelo meu país. Hoje, a impressão que eu tenho é que eles são do tipo, nasci em França, então já sou francês. Mercado. Abertura. Mercado. Sim, eu entendo isso, mas eles não têm orgulho. Eles têm vergonha. Mercado. Puro mercado. Sim. Então, a gente tá falando do capítulo 11, 12 do livro. O capítulo 7 é por que jogadores do Brasil valem mais. Tem a ver com branding. Jogador do Brasil vale mais porque jogadores do Brasil no passado valeram mais. E ele dá porque ele citou o Arshavin. Arshavin era um puta de um jogador. Só que ele só foi ser comprado por um time grande da Europa com 28, 29 anos. Não rendeu Depois também da Eurocopa. Foi comprado barato. Por quê? Porque não tem histórico de jogadores russos sendo bons. Então, se você coloca seu nome lá como angolano, o mercado automaticamente vai te pagar menos. Não é verdade isso? O mercado automaticamente vai te pagar menos. Então, cara, isso aí é basicamente capitalismo basiquíssimo. Se você for francês, já ganha mais que um angolano, né? Vamos lá, pensa aí numa... Cara, se você olhar o topo... E não só em futebol, né? Em qualquer outro Se você olhar o topo do topo, você não tem um jogador assim, tipo o Jorge Weah. Em 95 foi bola de ouro, porque ele era liberiano que fez gol pra caraca no Milan. A gente não tem uma Libéria. Quem falava isso era Eto'o, sabia? Eu só não fui melhor do mundo. Tô dizendo que é verdade que ele falou, não, mas ele falou, eu só não fui melhor do mundo porque eu sou africano. Se eu tivesse sido europeu, eu tinha ganho o prêmio ano tal. Eu concordo. Jogava muito. Eu concordo. E o Eto'o teve chance, cara. O Eto'o cresceu nas
Espanha. O Eto'o tinha, sei lá, foi pra Espanha com 11, 12 anos. Eu entendi os pontos que você citou aqui da economia do futebol, mas assim, além do cara ganhar mais por ser francês, e além dele ter talvez uma gratidão, né? Porque se não fosse a tecnologia, obviamente, né? Se eu pegar o físico, que é muito melhor do africano, e der pra ele a tecnologia e o know-how do europeu, esse cara vai virar uma máquina. Tanto que você pode ver que, como tá a seleção francesa hoje, né? A máquina do futebol mundial, como seleções, como jogadores e talentos. A grande questão é, tudo bem, eu posso ter gratidão porque eu tive aqui a tecnologia e o know-how desse país que me cedeu o passaporte, eu valho mais por causa do meu passaporte. Tucano, não cedeu o passaporte. O país te deu tudo. O país africano só deu o seu pai e a sua mãe. E a tua linhagem genética, né? Cara, esses caras aí, eles cresceram em escola francesa. Foram pra hospital francês. Comeram comida francesa. Ryan, a tua teoria é, eu tenho que ser grato por isso. Pra eles. Eu tenho que ser grato por isso. Essa é a tua teoria. Só a que França deu tudo. Cara, a África não deu nada. Cara, se você parar pra pensar, o Brasil me deu pouquíssima coisa. Quem me deu tudo foi os Estados Unidos. Mas você nunca vai ser americano. Entendeu? você está desconsiderando que você teve também um aporte genético na sua formação. Genético o quê? Que você recebeu coisas do seu pai e da sua mãe que formaram você ser quem você é. Tá, mas se você tivesse 1,60m, se você tivesse 1,60m, você não poderia jogar futebol americano e você não seria a mesma pessoa hoje. Então você recebeu o aporte genético do seu pai e da sua mãe que se conheceram no Brasil e Rio de Janeiro. Você tem, por essa teoria, também uma gratidão pelo país que você nasceu, que se não fosse o Brasil, pela sua cultura, pela sua história, o encontro do seu pai com a sua mãe não teria acontecido. Se você não tivesse gratidão pelo Rio de Janeiro, você não moraria lá nos seus sonhos. Não, eu tenho, cara, O grande ponto, argumento não Ryan. é esse, o ponto não é esse. O ponto é dizer que qual país fez mais por mim, os Estados Unidos fizeram mais por mim do que o meu próprio país. E esses caras que estão jogando pela França, cara, a França fez mais por eles. Cara, Rafael Leão. Portugal fez muito mais pro Rafael Leão, nunca viveu em Angola. Mas, Ryan, olha só, você está desconsiderando duas coisas. A primeira, que se você tivesse nascido no Afeganistão, você não teria visto americano, você não teria vindo pra cá. Então, a situação do Brasil, geopolítica, permitiu você ter um visto. A situação do Brasil, geopolítica, não ter uma guerra, permitiu você não estar com 8 anos indo pro fronte de batalha e permitiu você de poder estudar no colégio legal e não se preocupar de trazer comida pra casa, porque essa era a situação geopolítica do país e da sua família. Então, tem aportes da família e da geopolítica que são importantes. Como nós, o Brasil, somos um país de 200 anos, é normal que a gente não consiga olhar para nossos ancestrais e pensar, puta, que bom que eu sou brasileiro, porque nossos ancestrais vieram de fora. Os autóctones do Brasil foram todos dizimados. Nossa cultura foi formada pelos europeus e pelos africanos. Todo mundo no Brasil, todo mundo não, né? Mas a maioria das pessoas procuram uma ascendência europeia. Nossa, eu tenho nome italiano, porque eu sou assim porque meu tataravô era italiano. Nossa, meu nome é alemão. Você tem um sobrenome difícil no Brasil, você tem um status social. O upgrade do Brasil social é você ir pra fora. O que o africano reclama é não, a gente tem sim uma cultura milenar. Não, a gente tem sim um respeito histórico. E eu, morando aqui na Europa, esse país que me colonizou e fudeu o meu país anterior, eu sou maltratado por ter sido nascido aqui. Eu sou maltratado por ter nascido aqui e ter a ancestralidade de outro país. O que eu acho uma sacanagem é que se esse jogador destacado falasse pra todo mundo, é um socialismo, né? Se ele falasse pra todo mundo, eu tenho orgulho de ser angolano, eu tenho orgulho de ser marroquino, eu tenho orgulho de ser argelino, talvez o europeu me tratasse melhor. Pelo fato dele esconder a raiz dele, tentar se esconder atrás desse passaporte novo que deram pra ele não vai ser 100% aceito pelo europeu. Quando ele perdeu o pênalti, quando o Saka perde o pênalti na Eurocopa, o nego rapidinho começa a ser racista com ele. E, ao mesmo tempo, ele tá me fudendo, porque as pessoas vão falar, mas esse aí, tudo bem, ele nasceu lá, mas ele tem origem lá, mas nasceu aqui, né? Então, acaba que gera pro cara que tá morando no país uma perda também. Então, porra, mano, pelo menos ajuda a gente aqui de baixo, né? A gente fica do mesmo lugar que você. Eu acho que é um pouco disso aí, mas eu concordo com você, que mercadologicamente, o cara não vai nem pensar duas vezes, né? Melhor falar que é francês mesmo.